Oi, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto no capítulo 49 de Isaías. Isso aí. Um capítulo bem denso, com muita coisa acontecendo. Começa logo com um chamado assim bem forte, né, para as ilhas, para as nações distantes. E aí já entra essa figura central, um servo que Deus chamou antes mesmo de nascer. Exato. Desde o ventre. E isso já marca a importância, né? A vocação divina. E a descrição desse servo, nossa, é muito viva. A boca dele é tipo uma espada afiada. Ele é uma flecha polida. Deus o esconde, o guarda. Imagens de poder, mas um poder controlado, guardado por Deus para um propósito, né? Isso. E a missão que aparece primeiro ali no verso 3 parece ser bem focada em Israel. Ser servo para a glória de Deus em Israel. Era o foco inicial, sim. Restaurar a relação com o povo escolhido. Só que aí, logo em seguida, no verso 4, tem uma virada, né? Meio surpreendente. O servo meio que desabafa, fala, poxa, trabalhei em vão, gastei minhas forças por nada. É um momento de aparente frustração, quase sei lá, um cansaço, né? Mas ele não perde a fé na recompensa de Deus. É uma humanidade ali que chama atenção. Sim, total. E o que você acha? Isso é tipo um reflexo da dificuldade da missão mesmo? Ou mais uma figura de linguagem para preparar o que vem? Olha, provavelmente um pouco dos dois, né? Reflete a dureza da tarefa, sim, mas com certeza prepara o terreno para o que vem a seguir. Porque aí entra um ponto fundamental. Que é? O Senhor que o formou reafirma o chamado no verso 5. Mas, e aqui está a grande virada, no verso 6, ele expande essa missão de um jeito assim radical. Ah, a parte que diz que restaurar Jacó é coisa pequena demais. Exatamente. Isso é impressionante. A missão agora é ser luz para os gentios, levar a salvação até os confins da terra. Isso amplia tudo. É uma visão universalista muito forte para a época. Nossa, é verdade. Uma missão enorme. Mas que, pelo jeito, não é fácil, né? Porque o verso 7 já fala dele sendo desprezado e odiado pela nação. Pois é, tem essa tensão. A missão grandiosa e a realidade do desprezo. Mas, ao mesmo tempo, vem a promessa de que gente importante, reis, príncipes, vão reconhecê-lo. E não por ele, mas pela fidelidade de Deus. É esse paradoxo, né? Humilhação agora, exaltação depois. Faz sentido. E essa promessa de reconhecimento já emenda numa série de outras promessas de restauração, a partir do verso 8, falando de um tempo favorável, um dia da salvação. Isso. O servo se torna a própria aliança para o povo. A missão dele é restaurar a terra, libertar quem está preso. As imagens são de renovação total. E que imagens, né? Os versos 9 e 10 são lindos, falam de pasto onde não tinha, de não ter mais fome nem sede, proteção do calor, guia para fontes de água. É um cuidado muito detalhado, muito pastoral mesmo. Até a geografia ajuda, né? Montanhas virando o caminho no verso 11, tudo facilitando esse retorno que vem de todo lado, verso 12. Norte e sul, leste e oeste. Um cenário quase perfeito de retorno e cuidado. Mas aí, de novo, atenção. Sião, que representa o povo, volta a reclamar no verso 14. Aquele lamento. O Senhor me desamparou. O Senhor me esqueceu. É a voz da dúvida humana, né? Do sofrimento que parece não ter fim. A gente entende esse sentimento depois de tanto tempo talvez no exílio ou em dificuldade. Sim, mas a resposta de Deus no verso 15 é de uma delicadeza incrível. Comparar o amor dele com o de uma mãe pelo bebê que amamenta. E ainda dizer que mesmo que uma mãe pudesse esquecer o que já é difícil de imaginar, ele não esqueceria. Essa imagem materna é muito poderosa. Muito. E reforça com aquilo no verso 16. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. É quase como uma tatuagem divina, né? Algo permanente. Exatamente, não é só lembrar. É ter a identidade do povo ligada a ele de forma inseparável. É muito íntimo. E depois disso, a visão para o futuro é de uma reviravolta completa. Os filhos voltam correndo, quem destruía vai embora, verso 17. O povo vira enfeite de noiva, verso 18. A terra que estava vazia fica até pequena para tanta gente, verso 19 e 20. Surge aquele espanto, né? Ué, quem gerou essa gente toda para mim? De onde eles vieram? Verso 21. É uma restauração que surpreende até quem está recebendo. E a resposta para essa pergunta envolve de novo as nações, os gentios, né? Sim,
Versos 22 e 23. Deus acena para eles e são eles que trazem os filhos e filhas de Israel de volta. Reis e rainhas viram tipo pais e mães adotivos. Uma inversão de poder impressionante. Eles se curvam, reconhecem Deus. E a garantia final ali no 23, aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Forte. Muito forte. Uma promessa de vindicação para quem confia. Mas o texto é realista, né? Parece que antecipa a dúvida. Tá, mas como é que a gente vai resgatar o povo das mãos de gente poderosa, de guerreiros? V24. Parece impossível. E aí vem a resposta final, nos versos 25 e 26. É Deus quem vai agir. Ele diz, eu vou lutar contra quem luta com você, eu vou salvar os seus filhos. A linguagem é até gráfica, né? Bem gráfica. Inimigos se destruindo, comendo a própria carne, bebando o próprio sangue. É para mostrar que a vitória divina é total e a justiça contra a opressão vai ser completa. Exato. Não sobra dúvida do poder de Deus para cumprir a promessa. E o objetivo final disso tudo. Que toda a humanidade saiba quem Ele é. Salvador, Redentor, o poderoso de Jacó. Uau! Que jornada nesse capítulo! A gente saiu de um servo quase desistindo para uma promessa de salvação que abraça o mundo todo e termina com Deus sendo reconhecido por todos. É uma trajetória incrível de fato. Do particular para o universal, da frustração para a vindicação cósmica. E pensando nisso tudo, fica aquela reflexão, né? Como essa experiência do servo, que começa se sentindo inútil lá no verso 4, mas depois descobre um propósito gigantesco. Como isso conversa com as nossas próprias vezes de desânimo, quando a gente não vê o resultado ou o sentido maior das coisas. Ótima pergunta. O que essa tensão entre o nosso fracasso aparente e um plano divino que talvez seja muito maior do que a gente imagina, o que isso nos ensina sobre ter fé, sobre perspectiva? Acho que é algo para a gente continuar pensando, sabe? Como o Isaías 49 nos desafia a olhar além do imediato.